Uma leitura hoje, pedir que vocês acompanhem Mateus 5. Jesus está num ambiente externo a qualquer território demarcado por muros. Está num ar livre. É o Sermão da Montanha, uma passagem desse Sermão da Montanha, e as suas beatitudes, ou sua plena satisfação, ou a plena felicidade, em algumas tradições bíblicas. E tem uma multidão ali que está junto com ele. A princípio os seus discípulos, os apóstolos, né? E mais aqueles que acompanhavam, né? Gostavam de ouvir, os curiosos, aqueles que já estavam limpos do coração, aqueles que tinham recebido uma cura na vida deles. Então vou ler aqui, vocês acompanhem, os nossos irmãos e amigos que não puderam vir. A irmã Valdinete está resfriada, e como eles vêm junto, né? A Luslane e a Aninha, todos estão em casa. A esposa do irmão José também está em casa de repouso, se recuperando. E a esposa do irmão Celso tem seus afazeres, né, que são as costuras, compromissos. O irmão Gilmar ficou de vir, como ele de repente pode chegar, ele sempre chega um pouco depois do horário, né, do compromisso dele de gerência de posto de gasolina. E a esposa dele parece estar trabalhando, voltou a alguma atividade que daí compromete o horário de poder estar junto com a gente. Mas então, vamos ler alguns versículos a partir do primeiro aqui. Acharam, irmãos? Mateus 5. Mateus 5, a partir do primeiro versículo. Então o irmão José pode ler ali os 4 primeiros. Depois o irmão Celso usar a sequência. Ele começa aqui no 1, aí toca no 5. Capítulo 5, isso. Aí eu posso começar do 5 em diante. Isso, é 4 versículos, irmão ler. Até o 4. Depois o irmão Celso lê 5 até o 10. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui nós podemos dizer assim que Jesus, vendo a multidão, para poder ser visto e escutado, pegar um ambiente ao qual eles podiam escutá-lo pela acústica e pudesse ser visto. Então ele subiu no lugar mais alto. E ele subiu no monte. Alguns de hoje dizem: mas Jesus subiu no monte, nós temos que subir no monte também. Só que existe uma grande diferença de Cristo, da forma como ele fazia subir no monte. Ele subiu no monte para ser notado, para ser escutado. E ele subiu no monte, sentou-se e fez que a multidão sentasse. E ali ensinava. Que hoje alguns sobem no monte para fazer loucura. E não se ensina nada. E não se sabe nada, e não se aprende nada. E ainda voltam às vezes perturbados dos montes, achando que são deuses, cheios de fogo. Fogo estranho, como nós só falamos, que são apresentados nos altares dos homens. Irmão Celso. Continuando 5. De 5 até o 10. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele começa a falar das bem-aventuranças, que são as beatitudes, que é uma satisfação plena de gozo e paz, de alegria. Os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça e sede dela, os que são misericordiosos, os que são limpos de coração, aqueles que chegam pacificando os lugares, aqueles que sofrem perseguição por ter uma ideia de justiça. Esses são, e aí nós podemos analisar aonde é que nós nos encontramos nessas bem-aventuranças. Onde é que nós estamos aqui? Qual deles nos falta ainda para chegar nessa plenitude, dessa beatitude, dessa paz interior, de ser considerado um destes aqui, a qual Jesus começa a falar para aquela multidão que estava ali, para que eles também compreendessem a mensagem do Evangelho que ele estava dizendo. Onde é que vocês se encontram nesse contexto dessas palavras que eu estou anunciando? Ainda continua no 11 em diante até o 16. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele continua ainda falando das bem-aventuranças, e ele continua a acalentar aqueles que estavam sendo injuriados, que estavam falando mal das pessoas por ter uma posição contrária ao comportamento da sociedade atual, não diferente de hoje. O comportamento das pessoas, elas não mudaram muito. Repete-se a história. As pessoas repetem os seus medos, suas angústias, repetem os seus enganos, repetem seus dissabores, repetem os seus pecados, repetem as